Bom, após 70 anos sob o reinado de Elizabeth II, o Reino Unido tem um novo monarca, né? Nesse sábado terá uma cerimônia na abadia de Westminster. Charles III será coroado rei. O público será convidado a se juntar a um coro de milhões ali para jurar lealdade ao rei e aos seus herdeiros. E, além de britânicos, autoridades de diversos países já estão em Londres para a solenidade, inclusive o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai falar mais sobre esse assunto com uma convidada aqui no Jornal Eldorado, a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Alcak. Embaixadora, bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Também trazemos aqui o nosso colunista e repórter do Estadão, Felipe Frazão, que articulou essa entrevista e vai participar aqui dessa conversa. Tudo bem, Frazão? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, embaixadora. Bom dia, Raíssa, e aos nossos ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Bom, embaixadora, não é todo dia que a gente tem uma coroação no Reino Unido. A senhora está por aí, está acompanhando todo esse clima. Queria primeiro que, se pudesse descrever um pouco do que você está vendo, né? Já que você tem experiência, inclusive, de trabalhou recentemente no funeral da rainha, agora está na coroação. Que dimensão esses eventos têm para os britânicos e especialmente para você também? Então, muito obrigada. Sim, então, já tem muito movimento aqui, já tem pessoas esperando fora do Palácio de Buckingham, esperando para amanhã. Mas as festividades começam hoje já tem o presidente Lula já chegou. Ele vai ter reunião logo com o nosso primeiro-ministro, mas você pode ver dentro das ruas, aqui na abadia de Westminster, aqui na área de parlamento, já tem muita gente, muitas bandeiras, e eu acho que esse é um momento histórico para nosso país, para nosso histórico, mas para nossa identidade. Então, é muito bom ficar aqui. Embaixadora, o Felipe Frazão falando de Brasília, obrigado por nos atender aí de Londres. Eu imagino que deva estar uma expectativa muito grande para essa coroação. Eu tive a oportunidade de participar também da celebração promovida pela Embaixada aqui no Brasil essa semana, e teve um toque especial, né? Por exemplo, o cardápio aqui na recepção que foi feita em homenagem à coroação na Embaixada tinha a ver com a Amazônia, era um cardápio amazônico inspirado em pratos da Amazônia. Essa é uma preocupação do rei já, todas as vezes que ele veio aqui no Brasil, teve esse toque, essa visita à região amazônica. Eu queria lhe perguntar como essa relação, essa preocupação do rei Charles com a Amazônia pode beneficiar o Brasil. Por exemplo, existe um compromisso já anunciado de doação de 300 milhões de libras para a Amazônia, investimento britânico, e existe também uma expectativa ou conversas para uma possível entrada ou ingresso do Reino Unido no Fundo Amazônia. Como isso pode ser mais explorado agora com o rei Charles, o reinado de Charles? Então, é certo que o rei tem um compromisso enorme com povos indígenas, tradicionais, originais, e ele, na verdade, ontem, ele encontrou com vários líderes indígenas no Palácio de Buckingham, que mostra realmente que ele tem uma ligação muito importante, um compromisso muito importante com essas pessoas. Ele, como você disse, estamos terceira parceria com o Brasil na área de clima. Já gastamos mais de 260 milhões de libras nessa área, mas eu tenho certeza que o Fundo Amazônia vai ser parte da conversa entre o primeiro-ministro e o presidente, porque essa foi uma pedida do governo há bastante tempo, então eu acho que eles vão conversar. E também eu acho que o rei ele vai ter uma oportunidade para falar com o presidente hoje à noite também, e certo que eles vão falar desses assuntos. Embaixadora, um bom dia, senhora. Eu queria entrar exatamente por esse assunto, porque o presidente Lula foi escolhido para conversar não só com o rei, como também com o primeiro-ministro Sunak. Não é
todo mundo que vai ter essa oportunidade. Além dessas questões envolvendo o meio ambiente, uma possível participação, como a senhora disse, no Fundo da Amazônia, o que mais pode constar dessa pauta? Quais são os interesses em comum dos dois países? Então, desculpa se tem muito barulho aqui, tem um chuvão. Espero que esse chuva vai parar para amanhã, mas tem muito barulho, então desculpe. Então, sim, eles vão falar imagino que eles vão falar desse assunto sobre o clima, mas também sobre assuntos internacionais, como a invasão da Rússia na Ucrânia e também o G7, que o presidente Lula ele vai participar, e também o G20, porque o Brasil vai ter a presidência do G20 o ano que vem. Então, eu acho que vai ter vários assuntos, e agora que o voz do Brasil é muito mais forte no palco internacional, eu acho que pode ser uma conversa muito interessante. Pensando nessa atuação do governo brasileiro de se expor mais ao mundo, né, visitando diversos países e colocando a política externa como uma das prioridades, embaixadora, qual que é a visão que a senhora tem em relação desse relacionamento do Brasil sob governo Lula e o Reino Unido, e se vai mudar a partir da gestão, né, do petista por aqui, mas também a partir da coroação de hoje? Então, eu acho que nós temos uma ambição para realmente fortalecer o relacionamento com o Brasil. Eu passei para o presidente Lula uma carta pessoal do rei no dia da inauguração. Essa reunião que agora com o primeiro-ministro, que é um dos poucos que ele vai ter aqui, é também uma demonstração que o Reino Unido tem um relacionamento mais forte com o Brasil. E também que o Brasil tem um papel fundamental no palco internacional. Então, eu acho que essa conversa vai continuar quando o nosso ministro das Relações Exteriores ele vai visitar o Brasil no final desse mês. Então, eu acho que isso mostra que nós somente que queremos esse relacionamento mais profundo e que achamos que o Brasil e o governo do presidente Lula têm um papel fundamental. Embaixadora, eu, Felipe Frazão, aqui de Brasília, novamente, eu queria lhe perguntar justamente sobre essa visita do chanceler James Cleverly ao Brasil no fim de maio, né? Está previsto para o dia 23, 24 de maio, a gente confirmou com o governo brasileiro essa visita. Existe uma expectativa de uma visita futura do presidente do primeiro-ministro ao Brasil ou do rei novamente? É possível esperar que isso se repita, já que ele veio aqui 4 vezes antes? Eu já tenho muito trabalho, mas eu sempre estou buscando mais trabalho, então quem sabe? Espero que sim. Excelente. Bom, a senhora estava falando ainda sobre o rei Charles. A gente acompanhou esse reinado todo de uma mulher que talvez tenha sido a mais famosa do mundo, um reinado longo. O que a senhora espera do reinado de Charles? Qual deve ser a marca desse reinado dele? Então, sim, a nossa rainha, a Elizabeth, ela foi diferente, não? Foi alguma coisa que ela foi muito conhecida no mundo inteiro, uma reinado muito longa, mas eu acho que todos os membros da família real têm um caráter diferente, como todos nós, não? Dentro de uma família. Então, eu acho que o rei já teve muita experiência. A rainha fez mais de 300 visitas no reinado. O Charles já fez mais de 100. Então, ele já tem muita experiência. Mas eu acho que vamos ver que ele vai continuar com as coisas muito perto do coração dele, paixões para ele, como a sustentabilidade, as coisas do clima, da biodiversidade e outras coisas como diversidade, comunidade. Então, eu acho que vamos ver que ele realmente está continuando com esses temas e ele vai fazer de seu jeito. Eu tive a oportunidade de viajar
várias vezes com ele, e ele realmente tem um interesse nas pessoas muito profundo. Ele já visitou, como vocês sabem, o Brasil 4 vezes. Então, eu acho que vamos ver ele continuando com esse carinho para o Brasil, e eu gosto muito de trabalhar com ele. E acrescentar uma coisa, embaixadora, se a senhora puder descrever, eu sei que a senhora está em Londres, eu estou acompanhando no Instagram, um trabalho muito bacana que você faz com a equipe da embaixada, está sendo super notado aqui no Brasil, apresentando, né, a decoração, pontos turísticos, até sugerindo pubs, recomendando que as pessoas podem visitar. Eu estava lendo um pouco sobre a preparação, parece que vão ser distribuídas telões pelo Reino Unido para as pessoas poderem assistir, e que também é entregue uma medalha, né, uma medalha de gratificação, né, para as pessoas que participam, que são mais de 400 medalhas com a imagem do rei, e que isso é uma tradição, né, aí no Reino Unido desde 1603, do rei James I, uma medalha entregue para a lembrança dessa coroação. É isso mesmo? O número de pessoas envolvidas seriam 400 mil pessoas trabalhando diretamente na coroação? Dá para a gente ter algum pouco dessas dimensões que a senhora puder trazer para a gente, para o nosso ouvinte, para entender o tamanho desse evento que vai ocorrer amanhã aí no Reino Unido? Então, tem um monte de pessoas que estão trabalhando esse evento, mas eu queria explicar alguma coisa. Quando você disse trabalho, para nós não é trabalho, esse é um momento histórico para nós. Quando eu trabalhava no funeral da rainha, não foi trabalho para mim, foi um compromisso enorme, porque temos um relacionamento muito forte com a família real. Então, tem muita gente trabalhando, eles vão, certo que é um momento histórico para eles também, mas eu encorajo muita gente para ver público geral. Ontem à noite eu encontrei uma família brasileira no ponte de Westminster, eu falei com eles sobre a coroação, eles estavam muito animados para a coroação, então acho que vai ser um evento realmente do público, da população. Então, tem vários pontos na cidade inteira onde você pode ver a coroação, onde tem pontos como pontos com coisas de interesse sobre a coroação. Então, tem muito movimento, tem uma atmosfera, é muito bom. Eu vou levar minhas crianças também para ver, porque realmente é um momento histórico. Embaixador, ainda falando um pouquinho mais da relação entre os dois países, a gente tem visto uma preocupação e um empenho aqui do presidente do governo brasileiro em levar adiante, quem sabe, finalizar aquele acordo Mercosul-União Europeia. Recentemente, algumas viagens até a Espanha, o presidente se aproximou do governo espanhol, porque, enfim, afinal de contas, ele vai assumir, a Espanha vai assumir a presidência do Bloco Comum Europeu. E essa é uma pauta muito antiga, né? Apesar de alguns países aqui da América do Sul terem tomado rumos diferentes aí ao longo do tempo quando essas tratativas começaram. De que maneira o Reino Unido, e especialmente a partir agora da coroação do rei Charles, essa articulação pode ser azeitada para finalmente ter um final e um desfecho esse acordo Mercosul-União Europeia, na sua opinião? Então, na verdade, eu não sei exatamente o que vai passar com esse acordo, porque não estamos parte, mas que eu sei que da nossa parte do Reino Unido temos um interesse muito profundo para expandir nosso relacionamento de comércio e de investimento. Eu estava com o vice-presidente Alckmin, o outro dia estávamos falando sobre as oportunidades para investimento no Brasil. E já tivemos várias visitas aqui dos governadores do São Paulo, do Rio, exatamente por isso, falando sobre as oportunidades. Então,
Eu acho que eu sou alguém que está interessado em entregas concretas. Então, eu queria diminuir o número de obstáculos de comércio entre nossos países e no futuro, quando o governo brasileiro é pronto, vamos falar de um acordo Free Trade Agreement, um acordo de comércio. Uhum. Embaixador, aliás, falando nisso, uma das preocupações aqui no Brasil é a taxa de juros, que é muito elevada, dificulta investimentos. Como a senhora vê isso? A taxa de juros no Brasil realmente pode dificultar investimentos? O que os empresários, principalmente os britânicos, pensam sobre isso pelos contatos que a senhora tem? Então, o ano passado assinamos um acordo de dupla tributação para tentar reduzir esse tipo de coisa que você está falando. Eu já falei, estamos esperando para esse acordo entrar no Congresso. Já falei com vários ministros e pessoas sobre esse acordo, porque eu acho que isso é fundamental pelo lado brasileiro, pelo lado do Reino Unido, para reduzir esse tipo de taxa. E com isso, pode estimular muito mais investimento e comércio. Então, para mim, é uma prioridade. Muito bem, essa é a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Alcade, que conversou conosco aqui no Jornal Dourado, também com o Felipe Frazão, nosso colunista e repórter do Estadão, sobre esses últimos preparativos, o clima lá e, enfim, do que esperar desse novo reinado a partir da coroação de Rei Charles III amanhã. Embaixadora, obrigada. Imagino que não deve ter pão de queijo aí, que eu sei que a senhora é bem fã, mas Brasil representado aí também, viu? Um abraço. Não, muito obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia.